E aí, jovens, tudo bem? Tudo certinho? Olha só, hoje vamos fazer jogo rápido. Como tinha conversado com alguns alunos que ia falar um pouquinho sobre acentuação, então tem essas atividades mais gerais, né? Que são gerais sobre interpretação, sobre a tirinha. Tem essa questão aqui que é sobre acentuação. Então vocês vão olhar lá na página 8 da apostila de português, que eu já mandei 3 vezes, se não me engano, que vocês vão procurar lá as 4 regras gerais, que tem a ver com a posição da sílaba tônica, oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílabos tônicos. E o a, e, o, em, ens, as 4 regras gerais têm a ver com isso, e as 6 regras especiais têm, 3 delas têm a ver com os ditongos abertos ou normais, e 3 delas têm a ver com os hiatos. É só procurar nas regras e ver o que dessas aqui é diferente, olha só, exceto, qual delas é diferente aqui, né? E tem outra pegadinha aqui, né? Tem uma coisa aqui que nem é acento. Beleza? Aqui tem mais uma, assim com a mesma razão gramatical, justifica o acento na seguinte dupla de palavras. Eu vou dar um enter aqui. 3. Aplicação, pulmão e são, cânceres imunológico, remédio e agência. Tá, então olha só. Primeiro verifica aquela regra, se encaixa na regra nas 4 gerais ou se encaixa nas 6 especiais. Então aqui eu já vou dar uma dica, ó. Isso aqui nem é acento. O tio nem é acento, então já cai fora. Depois tem que verificar, olha só, o tamanho dessa palavra e o tamanho dessa. Já dá para ver que não, né? Então eu vou deixar para vocês verem entre cânceres imunológicos. Imunológico. Tem que encaixar pela mesma regra de acentuação. Beleza? Procurem lá as regras de acentuação e verifiquem. Pode ser mais de uma? Pode ser mais de uma, tá? Na seguinte ou nas seguintes duplas de palavras, vamos colocar aqui, tá? Para quem está fazendo e está olhando o vídeo, na seguinte ou nas seguintes duplas de palavras. Vamos desmarcar aqui, ó. Tá? Tem que verificar se elas são acentuadas pelo mesmo motivo, tá? E o motivo tem a ver, geralmente, ou com o lugar, com a posição da sílaba tônica, que se é oxítono, paroxítono, proparoxítono, ou se é monossílabo tônico, ou se termina com hiato, ou se tem um hiato, desculpe, se tem um hiato no meio da palavra, ou se termina com ditongo aberto, ou só ditongo normal. Beleza? Aí o conteúdo, de fato, para essa semana, eita, trem que não quer me obedecer. Vamos tirar um enter aqui. Pronto. O conteúdo dessa semana é conteúdo de predicados, que a gente já conversou um pouco em aula também. Tudo a gente já falou, professor? Quase tudo a gente já falou, sim. A gente não entrou em orações subordinadas, que não tem pressa. Se não der para fazer esse ano, tem todo ano que vem para ver orações subordinadas. E é o conteúdo, provavelmente, o conteúdo mais difícil que vocês têm ou terão de língua portuguesa. E onde que cai, professor? Quem for fazer seleção de if, pode ser que caia, pode ser. Isso é pode ser um C bem grande, porque geralmente cai em questões mais fáceis, crase, porquê, acentuação, formação de palavras, prefixo, sufixo. Tá? Essas questões mais complexas não caem tanto. Tipo de sujeito cai, como vocês já viram no conteúdo anterior. Se o tipo de sujeito é o primeiro elemento, o segundo elemento é o predicado. O predicado ele é tudo que não é sujeito. Então, se eu identifico um sujeito, está ali o sujeito, o restante é tudo predicado. E ele só tem 3 tipos. O sujeito tem 5, o predicado só tem verbal, nominal e verbo nominal. Como eu imagino que vocês já tenham lido todo esse conteúdo, o que eu vou fazer agora é dar aquele resumão, né, do que é esse conteúdo aí. Vamos lá, então. O predicado formado por um ou mais verbos é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito. Então, ele é tudo que não é sujeito, tá? Sujeito é... Vocês identificam o sujeito, tudo que não é sujeito é predicado. Concordem, número e pessoa, obviamente, né? Quem sempre, se for plural o sujeito, o restante vai ser plural. Se for singular o sujeito, o restante vai ser singular. Lúcia correu no final de semana. Então, vocês vão ver que aqui está o sujeito, que é Lúcia. Tudo que apareceu depois
vai ser o predicado. Tá? Vou marcar com uma corzinha diferente aqui. Todo o restante é predicado. Tá? Aí, para identificar o tipo de predicado, a gente vai ter algumas questões que é o seguinte. Predicado verbal. Vou dar um enter aqui, onde é que está? Olha que está travando. Predicado verbal. Predicado verbal tem a ver com ação. Tá? Que é ação, professor? Comer, dormir, caminhar, correr, chegar, perder, comprar, visitar, tudo que tem a ver com ação tem a ver com predicado verbal. Então, olha só, tem um núcleo, que é esse verbo de ação, tá? Um verbo que indica uma ação. Vou marcar aqui. Ok? Não há predicativo do sujeito. Tá, professor? O senhor não falou antes o que é predicativo. O que é predicativo? Predicativo é característica. Característica, tá? Característica, quando tem característica do sujeito, ou de qualquer característica que apareça ali, isso tem a ver com predicativo. Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Objetos, a gente vai ver depois de transitividade verbal, vamos ver os objetos, diretos e indiretos, tá? Então vamos lá. Caminhamos muito hoje. Ação. Cheguei. Ação. Perdeu os documentos. Ação. Predicado verbal. Nesses casos aqui, tem ação, é predicado verbal. Tá? Nominal. Nominal indica estado ou qualidade, só que essa qualidade é meio uma questão meio porca, né? Porque na verdade, assim, não é só qualidade, é característica. Se eu falar que alguém é feio, eu não vou dizer que é uma qualidade, mas é uma característica. Então, sempre que aparecer qualidade, lembrem que é característica, não necessariamente uma coisa boa. Verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Ah, professor, o que são verbos de ligação? Vocês têm anotado no caderno de vocês uma lista de verbos de ligação e naquela apostila de português também tem. Se vocês procurarem lá em transitividade verbal, vocês vão achar os verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se, fazer-se. Meu Deus, quanta coisa. Então esses aqui vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão copiar no caderno de vocês esses verbos aqui, ó. Tá? Esses verbinhos aqui são verbos de ligação. O que eles ligam, professor? Eles ligam um sujeito, que vocês já viram na semana passada, com o predicativo, que é a característica do sujeito. Tá? Opa, colei no lugar errado. Errou. Voltamos. Aqui, ó. Verbos de ligação. Copiem isso lá urgentemente. Isso aqui vai aparecer mais vezes durante as aulas de português esse ano, um pouco, ano que vem. Ano que vem a gente vai mudar esse esquema de aula, a gente vai fazer diferente, a gente vai ter que conversar pelo menos uma vez por semana com todo mundo. Vamos ter que fazer aula online, via o Meet, o Zoom, o Webex, a gente vai ter que fazer isso. Senão não tem como aprender. Tá? Então, respirando, acabou minha água. Isso aqui é para quase decorar. Ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se, fazer-se. Tá? Nesses casos aqui, esses são verbos de ligação, que ligam o sujeito ao predicativo. Que tipo de predicativo? A característica que pode ser algo que a pessoa é, por exemplo, feia, bonita, rica, pobre, ou algo que é transitório, feliz, triste, cansado, com energia. Olha só, Alain está, tá o verbo de ligação, feliz, tá? Então, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho uma característica, predicado, nominal. Fiquei exausta. Tenho o verbo de ligação e tenho a característica. Então, predicado nominal. O ficar, onde é que está o ficar? Aqui, ó. Aqui está o ficar.
E o está? Tá aqui, ó. Ele continua. Onde é que tá o continuar? Tá aqui, ó. Atencioso. Atencioso é uma característica? É uma característica. Então, esse é um tipo de predicado nominal. Predicado verbo nominal. Aí a gente mistura as duas coisas. O nome já diz. Mistura as duas coisas. Ele indica ação. Ó, ele vai ter uma ação também. Tá? Mas ele também vai informar uma qualidade. Aqui ele está falando em qualidade, estado, né? Característica. Ó, travou meu mouse, volta o mouse. Característica. Característica. Tá? Então ele vai ter duas coisas. Ele vai ter o verbo de ação, olha aqui, chegou, e ele vai ter a característica. Como é que ela chegou? Cansada. Terminou é uma ação. Sim. Como é que terminou? Satisfeito. Considerou? Considerou o quê? A caminhada. Mas olha só, a caminhada considerou desagradável a caminhada? Pode ser assim? Pode. Então, tem aqui a ação e tem a característica. Matou? Então vamos lá. Verbal, só ação. Nominal, só característica. Verbo nominal, ação e característica. Tá? Essa característica pode estar logo depois do verbo ou pode estar depois do substantivo, por exemplo. Não tem problema nenhum. Uhum. Beleza. Exercícios bem difíceis. Ah, nem tanto, né? De vestibular? É puxado, professor? A vida não é fácil, né, meu amigo? Tá? E aí, eu passei para vocês as mesmas questões que antes eu tinha passado para o sujeito, né? Que ainda falta correção. Vou passar o gabarito. Melhor, vou passar o gabarito passar o gabarito direto dessas atividades aí. Gênios. Antes eu pedi o tipo de sujeito, agora eu quero o tipo de predicado. Tá? Professor, se não tiver sujeito. Bom, eu disse que o predicado é tudo que não é sujeito. Se não tem sujeito, ainda assim existem outras coisas ali, tá? Tem que ver de acordo com essas regras que eu passei ali para cima. Beleza. Salvei. Fechei.